Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Muito obrigado aí por me dar a oportunidade de adentrar na sua casa através da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus hoje? Vamos falar sobre Caim e Abel? Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 2 em diante, até o 7. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação ou remissão para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu quero falar hoje sobre a aceitação de Deus. Será que Deus tem aceitado a nossa vida, a nossa maneira de viver? Será que Deus tem aceitado as nossas ofertas, nosso sacrifício? A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Olha só que interessante. Por que Deus não atentou para Caim, para a oferta de Caim, pastora? Vamos ver aqui o que a Bíblia está dizendo. Olha, que Abel trouxe o quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel fez conforme a palavra de Deus. Está em Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que logo após seus pais pecarem, Deus matou uma ovelha, um cabrito, um animal, e os vestiu com a pele. Então, a partir dali, Deus estava mostrando que não tinha como chegar na sua presença sem o sacrifício, sem sangue. Que após o Adão pecar com a sua esposa, com Eva, não tinha como chegar à presença de Deus. Então, e Abel fez exatamente conforme a palavra do Senhor. Abel levou o quê? Sacrifício, o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Então, Abel levou sacrifício de sangue. Abel levou animais a Deus. E Deus atentou para Abel e atentou para a sua oferta. Será que Deus tem atentado para a minha vida, para a sua vida? Será que Deus tem olhado a nossa maneira de viver? Será que Deus tem atentado, agradado os nossos sacrifícios? Será que Deus tem agradado os nossos cultos? Será que Deus tem agradado aquilo que nós levamos ao altar do Senhor? Será que Deus tem atentado para isso? Já parou para analisar? O que acontece, pastor, quando Deus não se agrada? Vamos ver com Caim aqui. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou o Senhor. Olha, primeiro Deus não atentou para Caim, porque a Bíblia diz que o coração de Caim era maligno. Está lá em 1 João, capítulo 5. Caim vivia de aparência. Caim é o primeiro religioso da Bíblia. Foi Caim. Ele vivia de aparência. Caim não amava. Caim não dava paz do Senhor a seu irmão. Caim não tinha alegria com o sucesso do seu irmão. Caim não era fácil ele. Por isso Deus não atentou primeiro para ele. Olha, primeiro Deus nega seus olhos a Caim. Primeiro a Caim, depois sua oferta. Quantas pessoas Deus tem tirado os seus olhos de lado? Porque vive de aparência, são religiosos, não amam, não perdoa, não tem misericórdia e não chega diante de Deus com sinceridade. Caim era o primeiro religioso da Bíblia. Ele foi ao culto com seu irmão, mas odiava seu irmão. Ele estava ali querendo oferecer algo a Deus, mas com o coração cheio de ódio, cheio de rancor. Deus não atentou para Caim. E que mais, pastor? Deus não atentou também para a sua oferta. Porque Caim pegou os frutos maravilhosos. Caim levou a presença de Deus. Mas só Caim teve um problema, ele foi sem sangue. Ele queria chegar à presença de Deus da sua forma, da sua maneira. E o Senhor para tudo tem um modelo. Para tudo o Senhor fez um modelo. O Senhor diz para Moisés: Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Será que temos seguido o modelo ou queremos fazer conforme a nossa vontade, conforme a nossa imaginação, conforme pensamos e imaginamos? Para tudo Deus dá um modelo. Para tudo a palavra de Deus tem um modelo para nós caminharmos segundo a palavra. Então Deus falou para Moisés, faça conforme, eu só vou aceitar, Moisés, eu só vou aceitar conforme o modelo que eu te mostrei. Faça conforme eu te mostrei, Moisés. Não faça conforme você imagina, não faça conforme você pensa, porque eu quero que faça da minha maneira, Moisés. Então, olhando para Caim,
Caim sabia que tinha que levar a presença de Deus sangue. Não podia chegar à presença de Deus sem sangue, sem derramamento de sangue, por causa do pecado. Então Deus também rejeitou a oferta de Caim. O que acontece quando Deus rejeita uma pessoa e a sua oferta? A primeira coisa que acontece, que nós vemos aqui, Caim se irou-se. Quanta gente se irada com Deus, quanta gente irada com a igreja, quantas pessoas iradas com pastores, em coisas que Deus tem culpa, em coisas que os pastores têm culpa, em coisas que o irmão tem culpa. Ele faz o culto dele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele vai o dia que quer, ele serve o dia que quer, ele oferta o dia que quer, ele adora o dia que quer, ele vive uma vida bagunçada. Aí chega no domingo para ir à casa de Deus, chega lá, quer que Deus recebe ele e recebe o culto. Deus não vai receber esse culto. Deus não vai receber, porque a Bíblia diz em Romano, nós temos que oferecer o nosso culto racional, é o verdadeiro culto racional a Deus, é o sacrifício vivo, é o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então Caim foi de qualquer maneira, coração de Caim duro, ingrato, sem misericórdia, sem perdão. Deus rejeitou Caim e rejeitou o seu sacrifício. Quantas pessoas que Deus tem rejeitado o seu sacrifício? Quantas pessoas Deus tem rejeitado, estão dentro da casa, foram para casa, foram levar o sacrifício. Os dois foram para a igreja, dois povos aqui foram para a igreja, foram para o culto, adorar a Deus. Deus não aceitou, aceitou de um, mas não aceitou do outro. Temos que parar e analisar, será que Deus tem recebido o nosso culto? Será que Deus tem recebido a nossa vida? Será que Deus tem recebido o nosso sacrifício? Olha só, Caim irou-se, quantas pessoas estão iradas? O que mais, pastor, aconteceu? Irou fortemente, colocando a culpa em Deus, culpando a Deus por não ter recebido ele. E que mais? Caiu o semblante, Quantas pessoas estão com o semblante caído dentro da casa de Deus? Perderam uma alegria. Faça como Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, faça de novo. Senhor, me levanta de novo. Senhor, me restaura de novo. Ei, é tempo de voltar ao Senhor, para Deus receber você, receber seu sacrifício com cheiro suave diante do Senhor. Então Caim irou fortemente e seu semblante caiu. Eu vejo como muitas pessoas dentro da casa de Deus com o semblante caído, irados com Deus, irados com o altar, irados com tudo, irados com todos. Mas nesta manhã Deus está despertando você, está despertando a mim, para dizer: ei, veja os seus conceitos, veja os seus caminhos, veja como está a sua vida, que eu vou aceitar seu sacrifício. Se você medir os teus caminhos, se você endireitar os teus caminhos, se você se consagrar a mim, eu vou receber tanto a você como o seu sacrifício, como eu recebi Abel e recebi o seu sacrifício. Caim irou-se, mas Caim era duro, Caim era do maligno. Caim preferiu virar as costas para Deus. O Senhor disse para ele: olha, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que está irado? A culpa não é minha, dizendo o Senhor, parafraseando aqui, a culpa é tua. Você nunca tem um culto. Você nunca tem um culto de adoração verdadeiramente. Você sempre está cocheando em dois pensamentos. Um dia está no mundo, um dia está na casa de Deus. E o Senhor disse para Caim: que tiraste? Porque descaiu o teu semblante, porque a alegria saiu do teu coração, porque a alegria saiu da sua aparência, do seu rosto. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então Caim fez mal. Caim não agradou o Senhor. Se bem fizeras, ei, como está o teu sacrifício? Como está a tua vida? Está como Caim ou está como Abel? Como está o seu sacrifício? Está na cruz do Calvário? Ou está na religiosidade? Que tudo é na cruz, é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ei, se você não fazer bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, coisa séria. Ei, temos que melhorar o nosso culto. Sai dessa religiosidade, sai dessa beira das águas e aprofunda-se ao mar. Faça certo, faça da maneira que Deus ensinou, faça da maneira que o pastor ensinou, segundo a palavra de Deus, que Deus vai te aceitar, Deus vai aceitar seu sacrifício. Não faça como Caim.
Caim saiu da presença de Deus, preferiu matar o seu irmão do que se consertar. Tem pessoas que assim, preferem matar o seu irmão do que se consertar, preferem acabar com a vida do irmão, falar mal da igreja, falar mal de todos, mas o pecado já dominou o coração dele, já dominou a alma dele. Mas em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, nesse dia onde você vai ouvir essa palavra, conserta a tua vida, conserta o teu sacrifício, não mate o seu irmão, não mate a sua irmã. O Senhor disse: aonde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão? Ei, é teu irmão. Aquele que está do teu lado na igreja é teu irmão. Aquele que está sentado do teu lado é teu irmão. Aquele que fala contigo é teu irmão. Aquele que dá a paz do Senhor é teu irmão. E o Senhor pedirá conta. O Senhor pedirá conta por causa da morte do teu irmão. Pense nisso, medite nisso. Faça como Abel. Chegue na presença de Deus como pobre, miserável e pecador. Ó Deus, eu estou aqui, sou pecador. Preciso consertar meu culto. Preciso consertar minha vida para que o Senhor aceite como aceitou Abel. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não seja como Caim, mas seja como Abel, o homem do bem, o homem pacificador, o homem da paz. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Não mate o teu irmão. Conserta a tua vida. O problema não estava em Abel, o problema estava em Caim, porque Caim era do maligno. Mas em nome de Jesus, faça como Davi. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Torna-me a alegria da salvação. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Renova, Senhor, renova o Espírito dentro de mim, um Espírito inabalável. Pense nisso, meu irmão. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você não é Caim, você é Abel. E Deus quer receber tanto a ti como o teu sacrifício, em nome de Jesus.